Olá pessoal, bom dia! Hoje é domingo, dia 14 de março, sejam bem-vindos! Bom, a notícia boa que aconteceu na semana, no dia 8 de março, numa segunda-feira, o ministro Edson Fachin, ele tomou uma importante decisão que ele anulou os processos que envolviam o presidente Lula da Operação Lava Jato. Isso foi, assim, do ponto de vista nosso aqui, uma decisão importantíssima, uma decisão justa, tendo em vista que o presidente Lula, ele é inocente de todos esses processos que envolvem ele e até a prisão, essa prisão dele que foi uma prisão ilegal. Então foi uma decisão importante do ministro Edson Fachin e com isso então o presidente Lula, ele pode novamente, ele pode se candidatar à presidência da República em 2022. Só que tem uma coisa, isso não foi assim tão simples, não foi assim como uma decisão que apenas foi anunciada e que os bolsonaristas ficaram quietos. Eles reagiram e estão reagindo até agora. A decisão do Fachin acabou assim meio que mexendo, ou abalando uma série de estruturas aí, estruturas bolsonaristas, estruturas da direita, estrutura neoliberal. Como que o presidente Lula tem essa capacidade, Eu fico impressionado com isso. Por conta disso, gerou inclusive nas redes sociais, E uma coisa interessante que muita gente vem até classificando como efeito Lula, O efeito Lula, até na presidência da República, depois do pronunciamento do presidente, o presidente fez um pronunciamento, que eu penso que isso aqui também foi uma notícia muito importante que aconteceu, Ele fez o seu pronunciamento e no seu pronunciamento ele colocou tudo, por exemplo, todo tipo de injustiça que ele sofreu desde a sua prisão, tudo que aconteceu inclusive com a sua família, com a sua esposa, a Marisa Letícia, que morreu. Então, ele expôs assim o seu sentimento, tudo aquilo que tem acontecido com ele, mas uma coisa interessante que ele tem declarado assim, que ele não carrega ódio com ele, Ele não carrega com ele vingança por conta de todas essas coisas que aconteceram com ele. Ele sempre está batendo firme dizendo o seguinte, que o que ele quer é justiça. O que ele quer é que as coisas, por exemplo, dentro do campo da justiça, tenha um prosseguimento justo, um prosseguimento onde a lei seja cumprida, Não que passa por cima da lei ou que invente qualquer coisa por aí, como muita coisa que aconteceu, que a gente sabe muito bem com tudo isso que envolveu o presidente Lula e que a gente sabe muito bem que tudo isso teve sim a ver com o seu impedimento, da sua candidatura em 2018 para poder concorrer com o Bolsonaro. E assim deixar o Bolsonaro livre e o Bolsonaro ganhar as eleições. A gente sabe muito bem que a coisa foi dessa maneira. Então esse foi um acontecimento importante. Um outro também foi a sessão, que aconteceu posteriormente, depois da decisão do Fachin. Na terça-feira aconteceu então a sessão, que foi presidida assim pelo Gilmar Mendes, e que nessa sessão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, um outro processo, que vem correndo, já tem um tempinho aí, lá no Supremo, é sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. A suspeição
no caso de que ele tenha sido parcial nas suas decisões. Uma parcialidade que tem servido assim de perseguição o tempo todo ao presidente Lula. E que tem servido de perseguição não apenas ao presidente Lula, mas a muitos membros, por exemplo, do PT. E que a gente sabe que tem muita gente que nega isso, mas é por falta de conhecimento. Que durante quase todo o período, né, da Lava Jato, a gente sabe de muitos políticos, de muitos partidos que tiveram muito mais privilégios. Então se diz assim que era para poder combater a corrupção, mas por que manteve tantos corruptos, que continuou, inclusive continua até hoje? Por que vocês acham que existe aí o chamado Centrão? Dá uma observada para vocês verem a biografia, né, a vida de muitos desses políticos, por exemplo, que estão no Centrão. Dou um exemplo para vocês, o Roberto Jefferson. Dá uma olhadinha na vida política desse senhor e muitos outros, né? Até o que está, por exemplo, na presidência da Câmara Federal também tem ficha suja. E você tem uma série de outros. O próprio presidente da República, a quantidade de ministros que ele chamou, né, que ele convidou para poder fazer parte do seu governo, e que são ficha suja, que são envolvidos em corrupção. E agora está aí o presidente também, né, junto com os seus filhos, a sua família, envolvidos em corrupções. Cada dia que passa se descobre uma novidade, e tem coisas assim que nem são novidades, né? Porque é muito escancarado, vem a público, como o caso, por exemplo, do Flávio Bolsonaro, da sua mansão. Ele pegou 6 milhões de reais da rachadinha ou de outros meios que ele tem conseguido esse dinheiro e vai e compra a mansão de 6 milhões. Uma coisa interessante dessa história toda que eu estou contando para vocês, como que são as coisas, né? Às vezes uma parte da sociedade, uma parcela da sociedade, uma parcela da mídia também, que elas são hipócritas. É um nível de hipocrisia que não tem tamanho. Que fica batendo em cima de coisas morais, né? De uma certa moralização que precisa na sociedade, de combater corrupção, essa coisa toda, e fica batendo em cima do Lula, né? Querem, inclusive nesse momento agora, que o Lula volte, por exemplo, para a cadeia. Tá cheio de gente, né, nesse nível. Querem que ele volte para a cadeia. E que o cara fica todo assim, meio maluco da cabeça, dizendo assim, eu não estou entendendo essa coisa toda, como que um prisioneiro, um ladrão, um cara que afundou o país, como que o Fachin faz uma coisa como essa? E que agora estão querendo, inclusive, até reverter a decisão do Edson Fachin. Estão querendo fazer de tudo para poder reverter. Não, isso não pode. Só que, em contrapartida, o que essa gente, sabe, nós precisamos, enquanto brasileiros, pensar, gente, algumas coisas aqui na nossa cabeça. Se boa parte de vocês realmente estão querendo resolver o problema da corrupção no país, por que não resolve todo esse tipo de corrupção, por exemplo, que está presente até hoje, está lá no Congresso, está cheio de corruptos, por exemplo, no Congresso, está na presidência da República. Por que não procurem entender tudo isso que vem acontecendo com esse governo federal, até mesmo no que diz respeito à própria doença que está aí, a Covid, a pandemia, a questão das vacinas. O que está acontecendo que essas vacinas não são adquiridas? O que está acontecendo com relação aos insumos? Por que não resolve esse problema?
Por que essa enrolação toda? Por que criar um drama em cima de uma situação como essa, que envolve mortes e mais mortes a cada dia que passa, como é o caso da pandemia que nós estamos tendo aqui no Brasil? O Brasil agora vem se tornando campeão mundial de mortos e também de infectados pela Covid-19. Por que voltar toda a preocupação agora em cima do Lula? Por que bater em cima do Lula, sendo que o Lula já tem sido comprovado por A mais B de que ele não tem envolvimento com essas acusações que estão sendo feitas ou que foram feitas pela Operação Lava Jato? Que tudo foi uma perseguição. E quando eu estou dizendo isso, não sou apenas eu que estou falando isso. Vocês sabem muito bem que boa parte dos juristas, a gente cansou de ter uma série de cartas, por exemplo, feitas por vários juristas mundiais, juristas reconhecidos mundialmente, dizendo que tudo que foi feito contra o ex-presidente Lula era ilegal. Tudo. A sua condução coercitiva, foi feita à revelia da lei. O ex-juiz Sérgio Moro, ele realmente, como o ministro Gilmar Mendes, ele vem afirmando assim, né, que ele foi um criminoso. A Operação Lava Jato foi uma operação criminosa. E a gente tem que reconhecer isso, gente. A gente não tem que ficar com muita conversinha para lá e para cá, não. Acreditando em conversas, inclusive, que vêm da própria mídia, de jornalistas que são defensores, por exemplo, defensores da Operação Lava Jato. Boa parte aí, e quando eu estou falando aqui de jornalistas, porque eu quero pegar a mídia aqui de um modo, né, um pouco mais geral, envolvendo também as redes sociais. O quanto que a gente tem de pessoas com boa formação, jornalistas reconhecidos, que são defensores, por exemplo, de um presidente como esse aí. Defensores desse tipo de política que nós estamos vivendo aqui no nosso país. Uma política da morte, uma necropolítica. Esse domingo eu estou aqui trazendo essas notícias para vocês, para nós pensarmos sobre tudo isso que vem acontecendo. Continuo assim recomendando para todos e todas vocês, o quanto puder ficar em casa, fique em casa, não se aglomere, use máscara, use o álcool gel. Não vem com muita coisinha que sai daqui e dali, às vezes até em termos de brincadeira, no WhatsApp e tal, de que contra o uso de máscara, contra a vacina. Não caiam nessas conversas. Vamos ouvir o que os especialistas sempre têm dito e vamos cumprir essas regras básicas, que é o principal para nós podermos nos manter, né, com a nossa saúde e não pegar esse vírus. Obrigado e até a próxima vez.